Olá, meu nome é Júlia Galvani, esse é o quadro Pioneiros de Luz e hoje temos o prazer de entrevistar pastor Tércio Sarli e sua esposa Vanira. É um prazer recebê-los aqui, muito obrigada por terem vindo. Muito obrigado pelo convite e vamos procurar trazer aqui algumas informações à medida que vamos nos lembrando do nosso ministério, do nosso trabalho, da Vanira e o meu. Esperamos que tudo corra bem. Pastor Tércio, nos conte um pouco sobre a sua infância. Onde o senhor nasceu, o nome dos seus pais e dos seus irmãos? Eu nasci na cidade de Jaú, é uma cidade que fica bem no centro do estado de São Paulo. E os meus pais, Hermínio Sarli e Eulália Menguile Sarli. O meu pai foi comportor durante alguns anos, depois ocupou o cargo de diretor de comportagem na Associação Paulista e então foi pastor distrital também durante os seus últimos anos de trabalho. A minha mãe foi auxiliar sempre dele no seu ministério. Os meus irmãos, eu tenho 5 irmãos, comigo somos 6. O mais velho é o Wilson, depois Esther, o Joel, Paulo e Eunice. E todos nós trabalhamos na obra, desde o meu pai, que foi depois, no final, até pastor distrital, e os meus irmãos, todos foram pastores, as minhas irmãs foram professoras, todos nós servimos a obra durante toda a nossa vida, até a aposentadoria de cada um. Os meus pais já são falecidos. Tenho um irmão que faleceu também, que é o Paulo. Em resumo, nós somos uma família feliz, abençoada por Deus durante todo o nosso tempo de trabalho e até hoje. Graças a um bom Deus, agora estamos na nossa jubilação. Amém, que legal, pastor. Fale um pouco sobre o seu casamento, a sua esposa e seus filhos. Quando vocês se casaram, quem são seus filhos? Sou casado com a Vanira Dittmer, que está aqui conosco, e agora já fizemos 57 anos de casado. Já é um bom tempo, né? É verdade. Somos felizes e juntos nós temos servido a obra de Deus durante 43 anos, que foi desde o início até a nossa aposentadoria. Servimos em vários campos durante 43 anos. Agora, com respeito aos filhos, nós temos então 3 filhos. A mais velha é a Sandra Helena, é formada em Direito. Temos o Winston, ele é formado em Administração de Empresas, e o mais novo, o Humberto, é formado em Pedagogia. A Sandra, ela trabalha no departamento do Tribunal Regional de Trabalho, em São Paulo. O Winston tem a sua empresa particular e mora nos Estados Unidos. E o Humberto tem também uma empresa de prestação de serviços nos Estados Unidos, mas mora aqui em Engenheiro Coelho, perto aqui do colégio. Então agora passamos a palavra para a professora Vanira. Nos conte um pouco sobre a sua conversão. Quando a senhora conheceu a Igreja Adventista e através de quem? Olha, eu nasci num lar cuja mãe era católica e o pai ateu, comunista, ativista. E mamãe católica também praticante. Um certo dia, um tio meu, convidou meu pai para ir numa reunião que estava havendo na cidade. Uma reunião que diz que tinha uma pessoa que apresentava assuntos muito interessantes, com nível muito bom. E então esse meu tio convidou o papai para ir lá. Papai foi com a mamãe, me levou também. Chegou lá, ele achou muito interessante aquelas palestras e continuou indo. Toda noite ele foi. E quem estava fazendo essa palestra era nada menos do que o pastor G.G. de Oliveira, um grande conferencista brasileiro. Aí o que ocorreu? À medida que os assuntos foram sendo passados, aí chegou na parte mais religiosa, né? E o meu tio, percebendo isso,
ele era católico praticante, ele não quis mais ir. E papai, como era neutro, né, era um ateu, ele continuou indo e gostando, e finalmente ele se batizou, e eu sempre acompanhando, depois de uns tempos também, quando eu estava com 11 anos. Essa altura eu estava com 10, quando papai e mamãe começaram a assistir essas conferências, e quando eu estava com 10 anos fui batizada pelo pastor Oscar Lindquist, no ano de 1957, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que eu sou de Campo Grande. Sou mato-grossense do Sul. Agora, sobre a sua conversão. O senhor nos contou que nasceu em um lar adventista, seu pai foi um comportor, depois pastor. Como que o senhor conheceu a mensagem adventista? Como que o adventismo chegou à sua família, né? E o ano do seu batismo, o local e quem oficiou o batismo? Como eu disse, eu nasci num lar adventista. Então, não tive essa experiência de vir de fora. Eu nasci quando me dei por gente já compreendendo as coisas de a religião, e eu estava já na igreja, né? Isso foi um privilégio e algo muito bom, né, para a nossa vida. E eu fui batizado em 1945. Eu devia ter ali ao redor de uns 13 anos. Fui batizado pelo pastor Germano Ritter. O pastor Germano Ritter era o presidente da Associação Paulista naquela ocasião. O pastor Germano foi o pai do pastor Orlando Ritter, que é muito conhecido em nosso meio, né? E como eu já disse no início, nesses anos o meu pai trabalhou como comportor, evangelista, depois como diretor de comportagem na associação, e depois foi distrital, pastor em igrejas durante mais alguns anos, até a sua aposentadoria. E temos sempre muita consideração pelo nosso pai, porque consideramos que foi um grande homem, um grande cristão. Pastor Tércio Sarli, nos fale um pouco sobre os seus estudos, onde o senhor cursou o primário, o secundário e os cursos superiores, também os locais e anos de graduação. Comecei meus estudos na minha terra natal, Jaú, e depois em Pederneiras, para onde havíamos mudado. Ali eu fiz o primário, que era conhecido como primário, né? E então, chegando na idade apropriada, nossos pais nos mandaram para o internato, o Ginásio Adventista Campineiro, que era, naquele tempo, o nome, né? Campineiro porque pertencia a Campinas, hoje é IASP, é o Instituto Adventista de São Paulo, atualmente. E terminado, então, o ginásio em 1952, aí viemos para o IAE em São Paulo. E lá eu fiz o curso secundário, magistério, naquele tempo se chamava curso normal, que era preparo para o trabalho de professor na obra, né? Terminado o secundário, eu fiz a faculdade de teologia lá no mesmo colégio. E me formei em 1958. Então, dentro da obra ou da organização, esses foram os meus estudos. Mas aí eu fui estudar, terminado o teológico em São Paulo, fui estudar na USP. E lá eu estudei durante 2 anos. Mas nesse tempo eu fui chamado para trabalhar, para começar o meu trabalho na obra em Belém do Pará. E aí suspendi por um tempo os meus estudos e comecei o meu ministério em Belém do Pará. Lá eu fui professor de Bíblia no Instituto Grão-Pará, que era o nome naquele tempo. Fui professor de Bíblia e fui também pastor de algumas igrejas de Belém. Se me lembro, a igreja do bairro de São João e do bairro de Quaraci. Então, trabalhei lá durante 1 ano e pouco, e aí fui transferido para Fortaleza, Ceará. Em Fortaleza, fui pastor também distrital, da Igreja Central e de algumas outras igrejas da região. Me lembro, por exemplo, da igreja de Aerolândia, exatamente. A igreja de Aerolândia e a igreja de Santa Fé e a Igreja Central.
E nesse trabalho eu permaneci durante 4 anos e meio. E então fui transferido para a igreja de São Luís do Maranhão. E lá trabalhei na igreja central, consegui construir uma nova igreja também num dos bairros, chamado João Paulo. E esse trabalho meu naquela cidade foi durante 2 anos e meio. Terminado esse trabalho em São Luís do Maranhão, eu fui chamado para ser professor de Bíblia no ENA, naquele tempo, em Pernambuco, Instituto Nordestino Adventista. Lá eu fui professor de Bíblia e também fui pastor da igreja. Então, ao final de 1 ano de trabalho ali, eu fui chamado para ser diretor do Departamento de Educação da Associação Paulista. Então, aí voltei para a minha terra, né? Foi durante 2 anos, eu fui departamental nesse setor e depois fui transferido para ser diretor do IASP, ou naquele tempo era o ginásio, ainda Ginásio Adventista de Campineiro, que era lá em Hortolândia, né? Que depois foi chamado IASP. Eu trabalhei ali como diretor durante 8 anos e meio. Então resolvemos nos aperfeiçoar um pouco nos estudos e fomos para Andrews, nos Estados Unidos, e lá eu fiz o meu mestrado em religião e educação. E a Vanira fez também alguns cursos de nível superior, né, lá nos Estados Unidos. Terminado esse período, em 1982, voltamos para o nosso antigo campo, Paulista Central. E aí, durante 1 ano, eu fui pastor novamente de igreja, na cidade de Porto Feliz e Itu. E ali trabalhei durante esse tempo, mas aí eu fui eleito presidente da Associação Paulista Central. E como presidente desse campo, que tem sede em Campinas, eu exerci esse trabalho durante 11 anos. E ao final desse ano, 11º ano, eu fui eleito presidente da União Central Brasileira, que inclui aqui todas essas atividades e essas entidades. E na União Central Brasileira, como presidente, eu permaneci durante 10 anos. E aí entramos no nosso período de aposentadoria. Depois de 43 anos de trabalho, eu e a Vanira. Entramos na nossa aposentadoria. Na Andrews, nós fizemos o mestrado em religião e educação e estudei também na faculdade de Loma Linda, complementando algumas matérias naquela ocasião. Enquanto eu trabalhava no Ceará, em Fortaleza, eu fiz a faculdade de História, na faculdade estadual de Fortaleza. Então terminei também esse curso. E depois, ao voltar para o meu trabalho aqui em São Paulo, eu completei o meu curso de pedagogia que eu tinha começado na USP, completei na Faculdade Católica de Campinas. Então, professora Vanira, quais foram os seus principais trabalhos na obra adventista? Como que ao lado do seu esposo, a senhora contribuiu em qual departamento ou ministério? Bom, quando nós nos casamos, aliás, nós tivemos um bom tempo como missionários no norte e no nordeste do Brasil. Casei e fomos para lá. E eu, então, passei a lecionar. E foi a função que eu exerci por mais tempo, né? Depois também trabalhei no CELS, como diretora do CELS lá no Nordeste. E ao voltarmos para São Paulo, quando o Tércio foi para o IASP, eu também continuei lecionando, fui coordenadora, fui orientadora e também lecionando no antigo normal,
que é o que é uma pedagogia hoje, né? A minha formação é na área de pedagogia. Eu estudei na Pontifícia Universidade de Campinas, mas e fiz o curso normal como ensino médio, né? E sempre lecionei. Esse curso hoje em dia já não existe mais, mas é um curso para formação de professor, especialmente fundamental. E, por último, quando o Tércio já estava na União Central Brasileira, eu fui departamental dos Ministérios da Mulher, a AFAM, que é a Associação Feminina da Ministerial, e também Ministério da Criança e do Adolescente. E aí foi, nosso último período foi aí na União, quando nós nos aposentamos, eu estava no departamento. Todo esse tempo que o Tércio esteve trabalhando, eu estive junto com ele. Durante 25 anos, eu mantive, paralelamente ao meu ministério pastoral, eu mantive uma coluna na Revista Adventista, intitulada A Hora Tranquila. Era uma coluna de incentivo à oração particular e à meditação diária. Isso eu fiz durante 25 anos. Foi o que fizemos ao mesmo tempo enquanto eu trabalhava na parte pastoral também, né? E depois fizemos mais algumas coisas importantes para nós e para a obra. Agora, já aposentados, nós abrimos uma pequena editora, intitulada Certeza Editorial. Eu e Vanira publicamos alguns livros preparados por nós e publicamos livros de alguns outros pastores também que entraram em contato conosco. Foi uma atividade também extra, já agora no nosso tempo, e até agora ainda estamos nessa atividade, apesar já do tempo prolongado de aposentadoria, né? Pastor Tércio, qual a história mais marcante do seu ministério? Houve algum momento, alguma história em que o senhor viu a mão de Deus na sua vida? Sim, eu me lembro de um episódio que talvez seja interessante falar. Quando eu fui para o Maranhão, vindo já de Fortaleza, fui transferido para São Luís do Maranhão. Na primeira semana que eu estava na nova igreja, eu recebi um comunicado de uma pequena igreja adventista do interior do estado, bem longe de São Luís. E a informação era a seguinte: um grupo dos chamados reformistas, que é essa facção da igreja que trabalha independente, estava trabalhando com aquela igreja lá de Vila Nova e estava levando todos os nossos membros para a igreja deles. Então eles iam pedir sair da igreja nossa e ia para a igreja reformista. E eu tinha acabado de chegar em São Luís quando eu recebi essa notícia. Então eu mandei avisar que no sábado seguinte eu iria para lá. Aí no sábado seguinte fui para lá e eles vieram me buscar à beira do rio, porque essa igreja ficava à beira de um grande rio. Eles vinham de canoa para buscar a gente na estação de estrada de ferro. E ali então entramos na canoa, entraram mais duas pessoas na mesma canoa e o irmão que foi nos buscar na canoa começou a viagem. No caminho, nós conversando, verificamos que aqueles dois que vieram no trem também e agora estavam indo conosco, eram os próprios líderes dessa facção dos reformistas que estavam conseguindo levar o grupo todo, que tinha mais ou menos 100 membros, para a igreja reformista. Mas nós fomos conversando sem nenhuma discussão, amigavelmente. E no sábado, então, nós fizemos o culto de manhã, uma pregação normal, e avisei que à tarde nós iríamos ter uma reunião com toda a igreja para discutir um pouquinho o problema que estava preocupando a todos. O problema da saída da igreja para a igreja reformista e por que estavam saindo. Aí então, às 2 horas da tarde, fizemos essa reunião.
com a presença, inclusive, dos representantes dos reformistas. Eles vieram também para a igreja para assistir. E ali, então, nós estudamos o assunto. Dividimos em várias sessões. Primeiro, falamos sobre a nossa igreja e qual era a orientação que nós damos a todos os nossos membros. Depois, falamos sobre essa questão da alimentação, que é o problema que os reformistas dão muita ênfase. Não comem carne, não bebem leite, nada de origem animal. E falei, nós vamos então também falar sobre isso. E finalmente vamos fazer um resumo dessa organização que se chama Igreja Adventista da Reforma e os líderes que eles tiveram até hoje, em comparação com os líderes que dirigem a Igreja Mundial Nossa, a vida de cada deles de um lado e do outro. Então, assim fizemos. Fizemos aquela primeira parte toda sobre a alimentação, a preocupação que eles tinham. E depois chegamos aí à parte final, que era a análise dos líderes da Igreja Adventista Nossa e como foi a vida dos líderes da Igreja da Reforma lá nos Estados Unidos. E a verdade é que a história deles era uma história assim muito deprimente, porque a maioria dos presidentes abandonaram a igreja, formaram outros movimentos, e isso então trouxe ao conhecimento dos nossos irmãos ali em Vila Nova que aquilo que eles estavam pensando que era uma igreja perfeita era uma igreja com muito mais problemas do que os nossos problemas, porque problemas há em todo lugar, mas eles verificaram que não era aquela igreja perfeita e santa que eles estavam ouvindo dos representantes ali. E o que aconteceu? Dos 100 membros da igreja, e 99 estavam já prontos para deixar a nossa igreja, eles resolveram todos permanecer conosco e não ficou nenhum mais do lado daqueles que iam passar para a reforma. E foi uma grande vitória. Depois eu visitei essa igreja várias vezes, temos amigos até hoje. Até essa semana ainda, recebemos notícia daquele que era líder, que estava levando toda a igreja para a reforma, e depois continuou conosco, ficou um grande amigo nosso, mora em Belém, e hoje, essa semana, recebemos notícia que ele está comemorando 99 anos. Há 2 anos atrás, nós visitamos ele lá em Belém. Ele e a esposa estava com 94 naquela ocasião, e ele com 98. Então foi uma grande vitória para a Igreja de Deus, não é isso? Conseguimos mostrar o que significa ser um adventista, e apesar de não sermos perfeitos, porque estamos no mundo ainda, é a Igreja de Deus para os últimos dias. Talvez esse seja um episódio interessante. Que legal, pastor. É uma bênção essa história, muito interessante. Já caminhando para o final da nossa entrevista, quanto ao cuidado com a saúde, o senhor tem um testemunho, um conselho a deixar sobre a importância desse assunto para os obreiros? Sim. Eu tenho um livro que eu escrevi, e aí na biblioteca aqui, como é que chama aqui? O White... Centro-White tem um volume intitulado Antes que o Sol se Ponha. Eu conto toda a minha vida pastoral, nossas experiências e tal. E eu tenho um capítulo intitulado A Dieta de Jesus e Outras Dietas. E ali eu trato desse assunto com detalhes. E aqueles que quiserem se aprofundar um pouco, ao tempo aqui não é possível, é só procurar. Eu tenho toda a nossa orientação e aquilo que nós pensamos
a respeito dessa questão de alimentação, regimes, etc. E é claro que não dá para nós conversarmos assim em pouco tempo. Mas aqueles que têm interesse podem procurar o nosso livro aí. E ali nós apresentamos de uma maneira bem didática esse assunto da alimentação. Eu tenho aqui para esse momento, eu só tenho aqui um trecho da irmã Maite, e ela diz o seguinte: é impossível estabelecer regra fixa para regular os hábitos de cada um. Ninguém deve se considerar critério para todos. Nem todos podem comer a mesma coisa. Comidas apetecíveis e sãs para uma pessoa podem ser desagradáveis e mesmo nocivas para outra pessoa. Isso está no livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 198, escrito por Ellen White. E ela tem um outro trecho no livro O Grande Conflito, página 595, que ela diz assim: Deus terá sobre a terra um povo que mantenha a Bíblia e a Bíblia só, como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. Então, o que é que nós defendemos? Defendemos que nós temos a Bíblia para a nossa orientação. E tudo aquilo que nós fizermos nessa questão de alimentação, se estivermos de acordo com a Bíblia, então é porque é uma orientação divina. E o último trecho que eu pus aqui da irmã Maite, em Parábolas de Jesus, página 39. A Bíblia deve ser apresentada como a palavra de Deus, como termo e final de toda a polêmica e o fundamento de toda a fé. Então, acima de tudo, Cristo é o nosso exemplo em todas as coisas, inclusive na alimentação. Se nós verificarmos também a vida de Cristo, como ele se portou em face disso, quais as orientações dele também, creio que nós estaremos num terreno seguro. Então, nós devemos apenas, nesse assunto, cuidar para não irmos de um lado extremo e nem do outro. Ficarmos no meio, mas de acordo com o que a Bíblia ensina, se nós fizermos de acordo com o que está nas Escrituras Sagradas, nós estaremos num terreno seguro a respeito desse assunto. É verdade. Pastor Tércio, qual o seu verso favorito da Bíblia e por quê? Então, meu verso favorito, creio que é favorito de muitos cristãos, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por quê? Que eu acho que esse é o meu texto favorito. Porque ele é a súmula do Evangelho de Cristo. É a súmula. Eu até costumo dizer o seguinte: se um dia desaparecesse do mundo a Bíblia e ficasse apenas esse versículo de São João 3,16, seria o suficiente para nós nos firmarmos em Jesus e a nossa salvação. E é por isso que esse é o texto preferido meu. Ok. Pastor Tércio, que Deus seja louvado pela sua vida. Nós ficamos muito felizes de receber o casal aqui. E se fosse para deixar uma palavra final para quem for assistir esse vídeo, quais seriam suas palavras aos ouvintes? Em primeiro lugar, eu agradeço por nos terem convidado para esta entrevista. Esperamos que seja de algum valor para aqueles que futuramente lerem, né? E as minhas palavras finais: eu oro para que Deus continue abençoando a sua igreja, os seus membros, os seus obreiros, e que em breve estejamos todos no lar eterno, ao Jesus voltar. Esse é o meu desejo. E muito obrigado. Amém. A gente que agradece ao casal, um privilégio, e ficará gravada aqui a história de vocês, tanto no acervo do Centro White quanto para a eternidade.